Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Recentemente tem esse debate aí acerca que hoje a gente está sentindo com força, o preço do petróleo, né, que dói no bolso e tudo mais. A gente está sentindo tudo isso e lembrando muito da Petrobras. E por causa desses preços muito altos dos combustíveis, que tem vários fatores que geraram tudo isso aí, né? Uma inflação que está muito alta, proveniente aí de 2 anos praticamente fechados, o comércio, a indústria e tudo, porque a ressaca vem depois. Você sabia que tem só uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, para você entender. Quando a gente queria, tipo, um menino que estava dormindo, demorava a acordar, a gente riscava um fósforo e colocava o foguinho lá no calcanhar dele. Colocava o foguinho no calcanhar e depois saía fora. Daí um pedaço de tempo lá é que começava a doer. E aí ele levantava aperreado, esfregando o pé no chão e sapateando e correndo e nem sabia quem tinha feito aquilo. Sabe por quê? Porque como o couro é grosso, o calor demora a chegar lá na carne viva. E aí quando vai chegar, o travesso da criança que fez isso, e fizeram isso comigo, e eu fiz isso com alguém, quando eu era criança, né? Já tem caído fora e o cara nem vê mais quem foi. Foi muito parecido com isso quando aconteceu com a pandemia. E eu observando assim, analisando, pesando, medindo, calculando, balançando e sacudindo, observei que praticamente nenhum dos que estavam com a caneta na mão, que são gestores municipais e estaduais, tiveram a visão de se antever aquilo que poderia acontecer, que está acontecendo agora, que é exatamente esse preço exacerbado das coisas. No entanto, a maioria dessas pessoas, dos prefeitos, começando aqui, com o exemplo nosso aqui, que em março de 2020 fechou tudo, e eu não sei para onde ele foi, mas provavelmente foi para a fazenda, né? Que ele tem uma fazenda ali pro lado de Pombal e tal. Deve ter ido curtir a vida na fazenda, porque não tinha nenhum caso, nem em Catolé, se tivesse em Catolé, vá lá que seja. Mas não tinha nenhum caso, nem em Caicó, nem Mossoró, nem Catolé, nem Pombal, nem Patos, nem Cajazeiras, nem Souza. E o cara fechou, simplesmente. Porque é muito mais fácil, é muito mais simples. É como que, por exemplo, tem um animalzinho bem doente, aí você diz assim, não, eu vou sacrificar. Ou seja, é mais fácil o cara chegar e matar aquele animal do que tentar trazer saúde, gastar dinheiro, trazer um veterinário e tal, colocar ele ali, fazer aquilo que deve fazer até aquele animal escapar, né? Então já tem gente que sacrifica logo, mata logo o animal. Infelizmente tem gente assim. Foi o que fizeram na pandemia. Ou seja, a dificuldade chegou, aquele medo da Covid, que realmente é um problema muito grave, a pandemia é um problema muito grave, a infecção, encontrando pessoas que tenham comorbidades, foi um problema muito grave, porque morreu, infelizmente, muita gente. Porém, a maioria dos gestores não se atentou para ver e procurar um jeito de tentar sobreviver naquela guerra. Não, simplesmente chegou e disse assim, eu decreto, fecho tudo. Pronto, fecha tudo. Aí, o que acontece? O pobre coitado, que vivia vendendo lanchinho na rua, balinha, alguma coisinha na porta de escola, parou de ganhar. O mecânico que ganha conforme o seu trabalho, parou de ganhar. E aí foi fechando tudo. E aí eu fico perguntando, meu Deus, estou dizendo aqui aquilo que eu já disse na época. Qual é o critério que alguém faz isso? O critério. Qual é o critério de alguém dizer fecha tudo e a economia se vê depois? Como que se o vírus chegasse na porta e está fechado, eu vou embora. Eu volto amanhã, o ano que vem, ou daqui a uns dias. Não. Simplesmente não existe essa possibilidade. E foi isso que aconteceu no Brasil, não somente no Brasil, mas praticamente no mundo. E aí o que acontece? A indústria parou de fabricar, porque quando a indústria para de fabricar, ainda tem os seus estoques, né? E aí vai repassando para o distribuidor para o revendedor para o consumidor. E aí, meu amigo, a coisa foi, daqui a pouco chegou na ponta. Quando chega a necessidade de que a indústria deixou de fabricar, portanto não abasteceu o distribuidor não mandou para o revendedor não passou para o consumidor, consequentemente faltou, o preço sobe. Foi isso que aconteceu. Hoje tudo disparou para cima e não é privilégio, negativamente falando, somente do Brasil. É o mundo inteiro que está com grande inflação, o mundo inteiro. De cara, por exemplo, alguém procurou álcool, que é uma coisa que antes você encontrava de caminhão.
não tinha mais álcool. Álcool 70 não tinha. Consequentemente, o álcool subiu muito o preço naquela época, né? E aí foi. E assim são as coisas. Não foi diferente com combustível. E aí, para piorar a coisa, começou essa guerra. O que acontece? A guerra lá, a Rússia, é um grande produtor de petróleo, que vende para o mundo inteiro. Consequentemente, como uma guerra acontecem muitas coisas imprevisíveis, o que acontece? O petróleo subiu. E como o petróleo brasileiro, colocado de 2016 a 2018, foi no governo Temer, o Congresso atrelou o petróleo brasileiro ao dólar, não é coisa de agora. Foi no governo Temer ainda, não estou culpando ninguém aqui. Foi o Congresso Nacional, até porque a legislação só o Congresso pode fazer. Eles atrelaram o preço para tentar recuperar a Petrobras, que estava quebrada, lascada com pau por cima, por causa de 900 bilhões de prejuízos da era PT. 900 bilhões de roubalheira, de projeto que começou e não terminou, de desvio, de tudo que é molesta, estava lá. Para tentar recuperar a Petrobras, que perdeu a Petrobras. Só para você ter uma ideia, a Petrobras saiu se eu não me engano, de quinta a sexta petroleira do mundo, caiu para a número 400 na era PT. Será que caiu? Caiu para o número 400. Chegou a valer R$10 a ação da Petrobras. Quase era 40, caiu para 10. Entendeu? Então, para tentar recuperar, atrelaram o dólar ao petróleo. O que acontece? Hoje, estamos colhendo tudo isso. Hoje, o barril do petróleo e o petróleo brasileiro é baseado não na moeda aqui do nosso Brasil, mas lá fora, na cotação do dólar, no preço do barril. Como estourou a guerra, consequentemente, o barril do petróleo subiu por causa da incerteza do mercado. Quando a procura aumenta, o preço sobe. Se a procura diminui, o preço cai. A procura diminui, o preço cai, porque alguém quer vender, tem que baixar o preço, porque senão ninguém compra. E aí aconteceu, meu amigo, e está aí. E agora o novo ministro das Minas e Energias já entrou com os pés na porta dizendo: vamos começar a pensar na privatização da Petrobras. E é preciso e é necessário. Porque quando você começar a ouvir dizer assim, não, porque o petróleo é nosso, aquela palavrinha romântica, nosso. Eu, Paulo Mesquita de Queiroz Fonseca, filho de João Fonseca, neto de Francisquinho Fonseca, bisneto de Chico Fonseca, nunca coloquei uma colher de gasolina no meu carro ou na minha moto e depois diz assim, ei, pode deixar aí que isso aí é da minha parte. Eu vou colocar aqui e eu não vou pagar não porque é da minha parte. Nunca coloquei porque não pode, nem você, nem ninguém. Sabe por quê? Porque o petróleo não é nosso, o petróleo é dele. Sabe quem? Dos diretores, dos presidentes, desses presidenciáveis aí que diz que não, porque não pode vender, porque é nosso, é do povo brasileiro. Papo furado, rapaz, papo furado. Não trabalhe não pra você ver, você não tem nada, nem eu. Se não trabalhar, se não lutar, se nos meter dos pés, se não espernear, não temos nada. Vamos catar lixo, catar papelão e juntar latinha já. Se não trabalhar, tá entendendo? Então, essa lorota dizer que o petróleo é nosso, não, porque as empresas públicas, não sei o quê, papo furado, tudo é puleiro de colocar político ladrão. A maioria é o cantinho deles guardar aquele cabo que não ganhou a eleição, ele empurra lá pra ser diretor, não sei de quê. Não é à toa que agora, recentemente, não faz muito tempo, tem uns 2 anos ou 3, pegaram lá, acho que 2 anos ou 3, sei lá, não me lembro direito, não, mas o Gedel Vieira Lima, aquele papudinho que o povo chama de bacurim, tem a cara de porco da molesta. Ele foi pego lá na Bahia, que ele é da Bahia, um apartamentozinho lá com 50 e tantos milhões de reais, tudo em notinha, de 100, de 50, aquele paiol, um monte. Aquele caiu bem do céu, né? Não, ele era, se eu não me engano, não sei se na época ele era, mas ele foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal e vice-presidente, se eu não me engano, do Banco do Brasil também. Eu sei que ele estava nessa área de finanças, e político casca-véia, aqueles irmão de um deputado federal e tudo mais. Caiu do céu, meu amigo? Não, é desvio. Sabe por que desvia? Porque é empresa pública, sabe? Bota lá e o cara vai fazer maracutreta, todo tipo de coisa. Tanto é que os desvios deste Brasil velho, contando com o BNDES, com o Petrobras, passa de trilhão. Sabe o que é um trilhão, meu amigo? 1.000 bilhões. Sabe o que é 1 bilhão? 1.000 milhões. Pra você entender. E não é brinquedo, não. É tanto dinheiro que daria para construir
eu sei lá quantos estádios de futebol, e sem contar nesses elefantes brancos que fizeram aí pra Copa do Mundo, e roubalheira na Copa do Mundo, roubalheira pra Olimpíada e tudo mais, e você chupando o dedo e ainda achando que isso é uma coisa boa. É boa não, é boa pra eles. Por isso que vocês olham e vê os políticos tudo contra a privatização, sabe por quê? Porque eles estão nadando de braçada. É nessas empresas. Eu me lembro de um cara que trabalhou na Saelpa, a empresa de energia que foi privatizada e hoje é a Energisa. Ele disse que tinha sala que tinha 10 diretores, meu amigo. Tinha departamento com 10 diretores, cada um ganhando 10, 15, 20 mil. Foi descoberto gente que morava no Inferno da Pedra, na Caixa Bozol, na Caixa Prego. Todo canto morava gente, mas ganhando. Sabe por quê? Porque era chegado do chefe. Gente que morava nos Estados Unidos, na Europa, e ganhando muito dinheiro. Quando a Energisa comprou, fez a limpeza como deveria fazer. Não, a empresa privada não vai querer. Um diretor tem meta. Ele trabalha com meta, não é enchendo assim. Não, mas aí o cara, não, você votou em mim, foi pra passeata, levantou uma faixa. Aí, não, agora eu vou te botar ali, você vai ter um cantinho ali na Saelpa. E aí o cara ia, simplesmente, muitas vezes só ia lá, ou quase às vezes nem ia. E assim, a maioria das empresas públicas acontece isso, amigo. É o puleiro de colocar político, e normalmente corrupto, e normalmente muitos deles que não ganharam eleição, mas para justificar, bota lá. Tem que acabar, tem que fazer um limpa. Você sabe quem é que tem que produzir riqueza? Eu e você, através do trabalho. É o trabalho que produz riqueza. Não é Estado que produz riqueza, não. Pelo contrário, Estado grande, Estado cheio de político vigarista, faz é quebrar e rebentar com o povo. Eles não. Eles sempre vão ficar por cima da carne seca. Sempre assim. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.